Olá, tudo bem? Espero que vocês tenham passado um bom fim de semana, que essa semana seja uma semana produtiva para todos nós. Hoje, eu tenho costume de todo dia, quando eu acesso o meu celular, eu vejo numa rede social uma, uma sessão que mostra aquilo que a gente publicou há um ano, dois, 10, enfim. E aí, hoje apareceu para mim uma coisa que eu tinha escrito há exatos 15 anos, 15 anos atrás, 2010, publicado em 2010, coisa, né? E eu olhei aquilo lá e falei assim, caramba, tem algo que não muda, né? Infelizmente não muda. Tem tanta coisa que poderia mudar e se ficar melhor, e a gente vê que tanta coisa ainda continua muito mal. Eu tinha escrito assim, quando você perceber que para produzir precisa obter autorização de quem não produz nada, quando perceber que muitos ficam ricos pelo suborno, pela influência, mais do que pelo trabalho, e que as leis não nos protegem deles, mas, pelo contrário, são eles que estão protegidos de você. Quando perceber que a corrupção é recompensada e a honestidade se converte em auto-sacrifício, então você poderá afirmar, sem temor de errar, que a sua sociedade está condenada. Será que nós estamos condenados? Eu acho que sim. Alguém vai dizer assim, você não está sendo muito temerário, você está sendo muito maledicente, ou, por que não dizer, pessimista? Não, não estou. E vocês podem até olhar e falar assim, mas você fala isso e fica rindo? Sim, eu não estou rindo, é meu jeito. Mas assim, se você vai me perguntar se isso me afeta, eu diria que muito menos do que algum tempo atrás, ou até muito tempo atrás. E por que não me afeta? Primeiro, porque nós estamos, segundo a minha ótica, né, e de muitos, nós estamos aqui para aprender alguma coisa. Nessa nossa estada, nessa terra, nesse corpo velho, já é para aprender alguma coisa. Lembrando que o corpo já foi novo também. E será que a gente aprende? Eu diria que muitos de nós sim, e muitos de nós não. Porque a gente não se dá conta que o aprendizado que a gente tem que ter não é somente o aprendizado acadêmico, que possa, de repente, me dar meios, subsídios de passar no concurso, ou ter uma estrutura mental que me permita executar um determinado trabalho. Isso é importante, claro que é, mas e o resto? E aquele entendimento? Aquelas perguntas que a gente tem que buscar as respostas, mesmo que sejam tanto quanto difícil encontrá-las. Aquelas perguntas que, quando nós sabemos a resposta, nós fazemos de conta que nós nem sequer perguntamos. Isso tudo é um processo. Quando eu digo que a sociedade está condenada, porque tudo isso que lá está é verdade. Aqueles que têm mais criaram uma couraça através dos meios que eles têm para evitar que aqueles que menos têm possam chegar perto e fazer com que eles possam ocorrer o risco de nada ter. Toda vez que eu vejo essas coisas na nossa sociedade, eu lembro da Revolução Francesa. E a Revolução Francesa, mesmo sendo um marco muito grande de mudança, e foi, como não, ela, na verdade, nos mostra uma coisa também que nós não podemos nunca duvidar. Sempre à frente de uma grande revolução há de ter alguém, alguns. E aí nós temos que nos dar conta quem são esses alguém que lá estão. Porque senão nós podemos cair numa vala comum. Saímos de um hospício para entrar em outro pior.
É perigoso isso. É perigoso. Tantas certezas que nós, às vezes, dizemos ter, tantas coisas que nós gritamos que somos, e, na verdade, nem sequer chegamos perto disso. É necessário que a gente aprenda cada dia um pouco mais. Mas esse aprendizado que eu digo que nós devemos ter cada dia um pouco mais, ele é um aprendizado que as respostas estão aqui, ao nosso lado, à nossa frente. É como olhar para um vaso que eu tenho aqui na minha frente e perguntar para ele o que você é. E ele me responder, eu sou um vaso. Eu estou vendo que é um vaso, mas muitas vezes eu ignoro ele. Muitas vezes nem paro para pensar o porquê dele ser um vaso e o porquê dele estar aqui em cima de uma mesa para enfeitar, para embelezar. Não pergunto, porque talvez não importa. E tantas coisas tão pequenas que às vezes passam desapercebidas de nós, porque nós ignoramos, porque simplesmente nós não queremos que elas estejam conosco, porque nós achamos que elas não são tão importantes para estarem ao nosso lado. Ai, que pena, que pena, que pena, que pena que nós ainda não entendemos tantas coisas. Porque se nós entendêssemos, o mundo seria muito melhor. O mundo seria um lugar onde a gente teria muito mais prazer em viver. Porque a gente saberia que mesmo que aconteça alguma coisa não boa, não agradável para mim, eu teria como sair daquele problema, porque eu seria muito ajudado. Alguns poderão dizer, mas eu tenho uma família, eu tenho um monte de amigos que irão me ajudar, é verdade. Há alguns, mas e todos nós? Será que nós temos tudo isso? Talvez não. É como dizer que Deus, que criou tudo na Terra, tudo nesse universo infinito, escolheu alguns para serem mais agraciados com as bondades, com as benesses. Não, eu não diria que Deus escolheu, porque Deus, a gente diz Deus Pai, porque Ele criou, Ele nos fez a todos nós, Ele não tem, nunca teve e nunca vai ter preferidos. Todos nós somos seus filhos. E todos nós temos oportunidades, as mesmas oportunidades. Mesmo que elas não sejam vistas agora, mesmo que elas não estejam lá na nossa frente agora, nesse momento, mas elas vão estar. E se nós fizermos alguma coisa, ou estamos de alguma maneira sendo condenados a pagar essa coisa que a gente sequer sabe que é, um dia nós saberemos o que foi. Mas não tenhamos pressa. Não, porque tudo acontece no momento certo. Mas o meu recado de hoje, baseado nessa leitura que eu fiz, de algo que me incomodava há 15 anos atrás e continua me incomodando, mas menos, é que nós devemos abrir os olhos bem grandes para tudo aquilo que nós temos adiante de nós, na nossa frente, gritando, bradando, mostrando que merece, sim, uma mudança. E somos nós que devemos mudar isso. Não esperar que os outros mudem. Se a minha parcela é mínima, pequena, que seja, mas que eu faça a minha parte. Porque a minha parte, por menor que ela possa parecer, sempre será minha parte, não a parte do outro. Portanto, que nós possamos entender isso e começar a perguntar, mas mais do que perguntar, obter as respostas, porque a maioria delas estão conosco, dentro de nós, dentro daquilo que nós chamamos de inquietudes, inquietamentos, daquelas coisas que muitas vezes nos incomodam, porque a gente não gosta de pensar, talvez porque a gente saiba a resposta. Que vocês tenham uma boa semana, essa semana seja de muita paz, de muita luz para todos vocês. Graças a Deus.